Marcos capítulo 10 e o versículo 17. Pastor Jefferson queria pregar, mas ele disse que surgiu um problema lá, ele não pôde vir. Ele já falou agora tardinha. E eu perguntei para o Senhor o que ele queria falar conosco nessa noite. E essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu sei que ele vai falar aos nossos corações, amém? Marcos capítulo 10 e o versículo 17. Aleluia. Uma passagem que vai falar sobre o jovem rico. Glória a Deus. E pondo-se a caminhar, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Amém? Amém. Então, irmãos, nós conhecemos bem essa história, né? Aquele homem tinha muitas riquezas, muitos bens. Então, para ele estava certinho, estava tudo bem. Por quê? Porque ele estava obedecendo os mandamentos, né? Ele tinha tudo, ele não precisava de nada, ele obedecia os mandamentos, então para ele estava tudo certo, estava tudo correto. Mas nós, além de obedecer os mandamentos, irmãos, eu até digo, um título para essa mensagem seria o valor da renúncia. Porque Jesus foi bem claro quando ele disse que aquele que não negasse a si mesmo, tomasse a sua cruz, não era digno de segui-lo, não era digno de ser discípulo de Jesus. Então, muitas vezes, irmão, nós temos que negar tantas coisas para poder ganhar a salvação. Nós temos que renunciar a nós mesmos. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nós obedecemos, nós não matamos, não roubamos, não furtamos, não adulteramos, não cobiçamos, né, o que é do próximo. Mas aí você mente, aí você levanta um falso testemunho com seu irmão, né? De vez em quando, com um fonezinho de ouvido, escuta aquelas musicazinhas que contaminam a mente, né? Porque um dia uma pessoa perguntou assim: é pecado ouvir música secular? Não, não é. Mas o que você escuta lhe contamina. Quando você escuta um louvor, a sua alma se alegra. O louvor traz uma mensagem. Né? Muitos louvores é uma oração cantada. Então, quando nós ouvimos as músicas secular, você tem gente, por que você vê os bêbados, escuta aquelas músicas, eles gostam? Como é a situação deles? Como é que você vê eles andando? Triste, não é? Cabisbaixo, chorando, muitos até choram ouvindo aquelas músicas. Você acha que ele chora de alegria? De tristeza. Porque aquilo ali acontece com ele, né? Aquela sofrência, como diz o mundo, né? Então eles sofrem com aquilo. Aí se você for escutar, você vai ficar melancólico também. Você vai afundar também. Então escute louvor que edifica a sua alma. Então tem tantas coisas, irmão, que nós temos que renunciar. E esse homem obedecia os mandamentos. Tudo isso ele cumpria. Que maravilha, né? Então aos olhos dele eu estou salvo, eu estou perfeito. E ele chega diante de Jesus dizendo: Bom mestre. Mas Jesus diz logo assim para ele: Bom, só existe um. Aí às vezes você diz: Não, eu sou bonzinho, eu faço boas obras, eu dou comida a quem tem fome, eu dou roupa a quem não tem, eu faço tudo, eu dou tudo que meu
próximo necessita. Eu sou bonzinho. Pode fazer tudo isso, mas se você não tiver santidade diante de Deus, não amar a Deus acima de todas as coisas, não renunciar os desejos da carne, você não chega lá. Eu não chego lá. É fácil, irmãos? É não. Porque aqui nessa história é comentado quando eles dizem, difícil é alguém entrar no céu. E realmente é. Porque se você não renunciar, você não entra. Então, irmãos, aquele moço tinha muitas riquezas. De repente, Jesus dá um conselho desse, vai lá, vende tudo que tu tem. Você já pensou alguém chegar para você e dizer, vai lá, Rosa, vende todos os seus bens e dá para os pobres. Você dá tudo, aí você me segue. Sem nada, só a roupa do povo. Quem gosta, nem quem teve coragem de fazer isso. Naquele tempo, muitos fizeram, irmãos. Sabia? Muitos fizeram isso. Vendia seus bens e dividia com os que não tinham. Mas hoje em dia, irmãos, não é assim. Hoje em dia, ninguém renuncia um bem dele para ajudar outro, não. É verdade. Não é? Então, irmãos, ali ele muito se entristeceu, porque grande era a riqueza daquele homem. Então Jesus disse, né, que difícil é um rico entrar nos céus. Por quê, irmão? Deus é contra a riqueza? Não. Deus quer você bem, Deus quer você próspero, quer que você é rico. O que Ele não quer, que você coloque o seu coração na riqueza. Ele só falou isso para esse jovem, porque ele sabia que esse homem, o coração dele estava na riqueza. Ele não abria mão da riqueza dele. E para entrar no céu nós temos que abrir mão de muitas coisas. Até mesmo de familiares. A palavra nos manda abrir mão. Aleluia. Porque assim, irmão, quantas pessoas que aceitaram a Jesus e a família odiou? Quantas pessoas aceitaram a Jesus e a família até expulsou de casa? E ele saiu por aí sem ter onde morar, foi morar em casa de irmãos. Porque eu ouvi a história uma vez de um homem que ele aceitou a Jesus, a família expulsou ele de casa, ele foi morar com um dos irmãos da igreja, e passou anos fora de casa, porque a mãe não queria nem ver ele. Então, irmãos, mas ele foi pelejando, ele foi orando, e ele ganhou toda a família dele para Jesus. Um dia, depois de alguns anos, ele encontrou o irmão dele lamentou, porque eles estavam fora de casa, ele disse, meu irmão, eu vou levar você de volta para casa, e convenceu a mãe dele a levar ele para casa. E ele convidou o irmão para ir na igreja, o irmão aceitou Jesus. Aí quando foi na hora das refeições, aí ele disse assim, primeiro eu vou fazer uma oração. Ele começou a orar, aí o outro fechou os olhos e ficou orando também. Mas agora é dois? Era um, agora é dois. Mas ela amava mais aquele último, então aceitou a condição. E com o tempo ele ganhou o pai, ganhou a mãe e foi ganhando. Então, irmãos, é não abrir mão da nossa família para ganhar para Jesus. Vamos permanecer lutando. Mas se seu marido, ou sua esposa, ou seu filho, sua filha, não quer ir não? Quer ir para o inferno? Deixa ele ir. É verdade. Sua parte você fez, você falou, você ensinou. A palavra de Deus diz, irmão, que se Deus mandar uma palavra falar uma coisa e ele falar e a pessoa se converter daquele pecado, o sangue dele não cairá sobre você. Mas se você falou e ele continuou em pecado, não cai. Mas se você não falar quando ele estiver errado, o sangue dele cairá sobre você. Você vê, irmão, a grande responsabilidade que é do crente. Se você vê seu irmão pecando e você se calar, e você apoiar, você também é culpado do sangue dele. Então, irmão, nós temos que pedir a Deus sabedoria, entendimento da palavra de Deus, e para conviver com os nossos irmãos, ensinando, né, mostrando para eles, não tentar tirar o argueiro do olho do outro quando tem uma trave no seu. Primeiro tira a trave no seu para você enxergar direitinho e ajudar o seu irmão a tirar a dele, amém? Aleluia. Então, irmãos, esse homem logo se entristeceu e o povo todos se admiraram, né? E os discípulos ficaram, né, assim, pensando, nossa, como é que alguém vai entrar no reino dos céus? Está difícil. Porque esse homem obedece todos os mandamentos. E ainda falta uma coisa. E o que falta ele não abre mão. Aí tipo assim, a minha mãe, meu irmão, não quer servir a Deus. Então também não vou servir? Deixa ele lá e vai. Deus não está dizendo assim, ó, abandona a tua família e vai embora para bem longe. Não é isso. Deus diz assim, eles não querem ir não, deixa eles lá e vá. Você se arrumou escola de culto, não quer ir não? Fique aí, mas vá você.
busque a sua salvação, busque a sua libertação. Se o seu familiar conhece a palavra e ele não quer, pior para ele, porque a palavra diz que era melhor que não conhecesse a palavra, de que conhecer e não obedecer. Então, irmão, vai e faz a tua parte, peleja pela tua salvação. O seu dever é evangelizar a sua família, mas se ele não quer, peleja pela sua, vai em frente. Não fica porque os outros querem ficar, porque a salvação é individual, meu irmão. A salvação é individual. Você não depende do seu pai, da sua mãe, do seu irmão para ser salvo. Você só depende de Deus e a sua decisão. Porque nem Deus obriga o homem a servir a ele. Imagine o ser humano, né? Para isso existe o livre-arbítrio. Quer não? Fica aí. Você que escolhe se vai para o céu ou para o inferno. Tem dois caminhos, né? E todos nós sabemos que é nós que caminhamos dele. Deus não pega ninguém e lança lá dentro do inferno, não. É nós que andamos com os nossos próprios pés. Só que naquele dia, no grande dia, diante do trono branco, aí a coisa fica estreita. Porque muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu curei, Senhor, em teu nome eu profetizei. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, eu nem vos conheço. Aí esse ele vai lançar. Esse ele vai lançar lá no fogo com enxofre. Irmãos, nós queremos ouvir de Deus, é assim, ó: de benditos de meu Pai. Não é isso que queremos ouvir de Deus? E para que isso aconteça, o que é que nós temos que fazer? Andar em retidão diante de Deus, amém? Então, irmãos, esse homem rico ficou triste porque ele tinha muitas riquezas. E os outros se preocuparam porque viram que difícil era ser salvo. Difícil era entrar nos céus dessa maneira, né? Então, irmãos, os irmãos estão saindo, né? Vão buscar o irmão querido, está trabalhando, né? Deus abençoe. Então, aqui no versículo 28 diz assim, ó: Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas e irmãos e irmãs e mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Amém? Amém. Então Deus nos promete o quê? Se você deixar tudo por Ele vai te dar 100 vezes mais de tudo que você deixou para trás. E o melhor, a vida eterna, que é o mais importante, irmãos. A vida eterna é o nosso alvo. Por isso nós sofremos perseguições, porque a palavra do Senhor diz que nós também herdaremos a perseguição. Nós vamos passar pela perseguição. Jesus falou, né, para nós ter bom ânimo, e porque Ele venceu o mundo. Ele avisa que nós vamos ter grandes tribulações. E todos nós passamos por tribulações, irmãos. Não é só eu ou só você, não. Aí alguém chega e diz: nossa, irmão, estou passando tanta tribulação, não sei por que eu estou passando isso. É porque você está agradando a Deus. Quando você agrada a Deus, você passa por tribulação. O inimigo, ele quer te desanimar, ele quer te desesperar. Ele quer dizer o quê? Olha, eu estou orando todo dia, piorou, não vou orar mais. Então o plano do adversário é esse. Mas você que teme a Deus, que conhece a palavra de Deus, o que você tem que fazer? Eu vou me levantar mais alto do que o meu adversário e vou vencer. É isso que nós temos que fazer. Não ouvir a voz do nosso adversário quando ele te acusa de alguma coisa. Porque se tem uma coisa que não existe, no dicionário de Deus é derrota. Jamais um crente é derrotado se ele buscar a Deus. Ele só é derrotado quando ele desiste. Porque muitas vezes, diante das lutas, nós desistimos de buscar. Porque quando o meu filho começou a usar droga, eu desisti de buscar a Deus. Eu ia para a igreja uma vez por semana e só. Mas um dia eu vi, ou eu busco ou ele morre. Aí eu comecei a buscar e Deus me deu vitória. Hoje meu filho é um grande pregador da palavra de Deus. Tem uma família abençoada.
Né? E se eu tivesse continuado buscando, irmãos, ele não tinha passado 7 anos nas drogas, não. Deus tinha salvado antes. Né? Então, Deus prova, Ele não prova além das forças. Nós é que muitas vezes somos rebeldes, né? Achamos que Deus tem que dar tudo ali na sua mão, na hora que você quer, e não é assim, né? É no tempo de Deus. Não no tempo que nós queremos, mas no tempo do Senhor. Vamos ver aqui 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo 10. Quem achar aí pode ler. Se achar primeiro de que eu. Nós vamos ver que Deus não é contra a riqueza. Alguém aí pode achar a igreja. 2 Timóteo, 1 Timóteo 6:10. Então Deus, irmãos, Ele não é contra a riqueza. Ele não é contra os ricos. Ele só não quer que nós coloquemos o nosso coração nas riquezas. Amém? Achou, presbítero? Se achou, pode ler. 6:10. Essa cobiça alguns desviados da fé se transpassaram a si mesmo com muita dor. Amém? Então, o que é? É a raiz de todos os males. O dinheiro é mal? Não é. Mas tem gente que quando ele tem dinheiro, ele se afasta de Deus. Ele ama mais o dinheiro do que a Deus. E por que tem muito crente que não enriquece? Porque se enriquece, ele se desvia. Tem muito crente que não tem nada na vida, ele peleja, ele batalha, mas ele não consegue prosperar, porque ele abandona a Deus. E Deus conhece o meu e o seu coração. Quando ele sabe que você não vai se corromper, ele dá. Ele dá e dá com abundância. E ele dá, sabe por quê? Muita gente tem muito, e Deus dá, sabe para quê? Para você abençoar outros. Porque se ele der riqueza para o outro vai se desviar. E ele sabe que você não vai, então ele te dá com abundância para que você abençoe aquele não tenha falta e nem se perca. Porque o que Deus tem muitas bênçãos, irmãos, para todos nós. E os planos do Senhor e os pensamentos do Senhor para conosco é pensamentos de bem e não de mal. Amém? Hebreus capítulo 11, o versículo 24. Diz assim, ó: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha que renúncia que Moisés teve aqui. Porque Moisés era considerado o quê? O neto de Faraó, né? De grandes riquezas. Naquele tempo era o manda-chuva que mandava em tudo. Mas Moisés se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, para agradar a Deus, para servir a Deus. E a recompensa de Moisés, qual foi a recompensa de Moisés? Olha só, a recompensa e o privilégio dele. Falava com Deus face a face, falava e Deus respondia na hora. Deus não deixava Moisés sem resposta, ele não deixava para responder depois, ele respondia na hora. E quem tocava em Moisés também Deus feria na hora, Deus não deixava para depois. Nós vemos, irmãos, que quando aquele povo começou a se rebelar contra Moisés, que dividiu um grupo para lá, um grupo para cá, e Deus mandou que separasse e matou muita gente. Depois se levantou outros contra Moisés, o Coré, Datã. Então, irmãos, nós vemos que também Deus não destruiu só o Coré, não, destruiu a família todinha. Então, irmãos, observe uma coisa: se você é reto com Deus, se você vive uma vida de santidade com Deus, você abençoa toda a sua família. Mas se você faz maldade, você amaldiçoa toda a sua família. Então, observe isso e zele pela sua família. Veja o que você faz para você não ver a sua família sofrendo, para você não ver a sua família em maldição. Porque Deus é fiel para cuidar do justo e dos nossos descendentes. A palavra de Deus diz, né, que o homem de Deus falou assim: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque Deus cuida do seu descendente, do seu filho, do seu neto, para que você não sofra vendo ele sofrer. Então o que nós temos que fazer é isso, irmão: ser bênção para a nossa família. Porque a palavra de Deus diz que ele amaldiçoa até a terceira e quarta geração.
Olha só, até a quarta geração ele amaldiçoou por causa do pecado de um. Mas ele é tão bom e misericordioso que a bênção vai de milhares, ó, de milhares. O bem Deus sempre dá mais. Então, irmãos, vamos servir a Deus, vamos renunciar. Outra pessoa que nós vimos renunciar foi Abraão. Quando Deus mandou Abraão sair da terra dele, no meio dos familiares dele, Abraão não tinha nada, ele não sabia para onde ia. Deus vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele ainda não sabia para onde ele ia. Deus ainda ia mostrar. E quem se tornou Abraão, irmãos? Um homem rico. Na caminhada ele foi enricando. Até na hora que ele pediu, ele enricou. Mais ainda, porque naquele lugar que ele disse que Sara era irmã dele, né? Ele mentiu, porque ela realmente era irmã dele, né? Por parte de pai, Sara era irmã de Abraão. Então, por aí ele não mentiu, né? Mas ele omitiu não dizer que ela era esposa. Então, ele omitiu a outra parte, né? Ele disse, é minha irmã, ele não mentiu. Mas ele omitiu quando ele não disse, é minha irmã e minha esposa. Porque, irmão, naquela hora, o herói da fé, o pai da fé, teve medo. A fé falhou naquela hora. Ele não teve fé para acreditar assim, Deus vai me livrar e vai livrar minha esposa. Naquela hora ele não teve fé. Então, irmãos, nós somos assim. Deus permitiu tudo isso da Bíblia para você entender que tem momentos que falta fé. Tem momentos que a gente se angustia. Tem momentos que a gente se entristece. O que nós não podemos fazer, irmão, é deixar a tristeza morar em nossos corações. E nem a fé ir embora. Por um momento que ela for, você agarra ela de volta. Não deixa ela ir embora. Porque o que vai nos levar a Deus é a nossa fé. Amém? Então, irmão, Abraão renunciou. Família, renunciou tudo para agradar a Deus. Assim também foi Moisés. Renunciou, né? Ser chamado neto de Faraó para agradar a Deus. E todos tiveram recompensa. Então, renuncie aquilo que está te impedindo de agradar a Deus. Examine-se a si mesmo. Pergunte para Deus, se o que eu estou fazendo está desagradando ao Senhor? Porque Deus vai te revelar, seja através de sonho, você vai sentir, mas Ele vai te revelar, Ele não vai. Se você quiser renunciar ao que está lhe impedindo de ser vitorioso, faça hoje essa oração para Deus. Peça para Ele examinar o seu coração, dê liberdade para Ele examinar o seu coração e ver o que não está agradando a Deus, que Ele vai fazer você sentir, Ele vai te revelar, nem que seja em sonho, Ele vai fazer você ver, Ele vai fazer você sentir, porque Ele quer que você agrade a Ele. Porque Ele nos ama e Ele quer que a gente vai morar com Ele. E para isso, irmãos, nós temos que renunciar, amém? Então, essa é a palavra dessa noite. Não se agarre às riquezas, porque tudo vai ficar aqui, irmãos. Muitas vezes as pessoas se matam de trabalhar, deixam de buscar a Deus, deixam de servir a Deus para ganhar mais. Aí, de repente, bateu as botas e aí não levou nada. Se matou de tanto trabalhar sem ter tempo para descansar nem servir a Deus. E o que acontece? Fica para os que não trabalharam. Então, trabalhe dentro da medida do possível para você sobreviver e suprir as suas necessidades, porque o nosso Deus é fiel para suprir a necessidade de cada um, amém? Você pode ter riqueza sobrando, mas o necessário Deus te dá, porque Ele é Pai e Ele é fiel, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.